Thiago Minhoca. O que foi isso? O Fortaleza perdeu para o Atlético Goianiense 3-1. Né? Não tinha nem... Como o Fortaleza não tinha o que brigar mais, né? De virada. De virada. Não dá nem para dizer que o Atlético Goianiense recebeu mala branca de alguém, né? Porque não tinha nem para quê. Então foi realmente porque o Atlético Goianiense quis jogar seu último jogo em casa ali, fez 3-1. Fortaleza foi até com o que tem de melhor, né? Assim, se a gente pegar a escalação, é o time titular do Vojvoda nessa pós-sul-americana, né? Quando ele parou de mexer tanto no time. O que aconteceu hoje? Modo férias antecipado? Pode ser também, vamos dizer assim, Fábio, porque eu acho que essa vertente do Fortaleza, ela foi presente ao longo dessa temporada, sabe? O Fortaleza chegou agora, né, o último jogo fora de casa, os 19 jogos da Série A, o Fortaleza fora de casa tomou 31 gols, esses 3 gols tomados hoje. Só que a grande questão do jogo de hoje, você citou muito bem, o Fortaleza não está mais interessado, tal. Do outro lado também não, assim, mas jogou de uma maneira mais honrosa, sabe? O Fortaleza, e a gente acabou de citar o caso do Flamengo, né? O Flamengo já era campeão de Libertadores, não precisava também ficar se matando, jogando a bola que tá jogando agora nesse momento, mas, sabe assim, tá sabendo honrar. O Fortaleza, pelo contrário. O Fortaleza tá na balada do que é o Atlético Mineiro, a balada que é, em certa parte, Bahia, o próprio Vasco, né? Cruzeiro e tal. Assim, não tem poder de reação para essas situações. E aí, por isso que eu não quero só falar do modo férias, para justificar, como eu falei aqui no jogo do Barradão do domingo, né? É uma vertente dessa equipe. O Fortaleza de 2024, mesmo com a campanha excepcional como está fazendo na Série A, tem essa faceta. Fortaleza teve muitos jogos, vou até repetir o que eu falei aqui no domingo. Fortaleza teve vários jogos que foi dessa maneira. Vários jogos. Jogos esses até que o Fortaleza chegou até vencer. Jogos esses que o Fortaleza conseguiu resultados memoráveis para a sua história. Eu sempre cito o jogo lá da La Bombonera, e eu lembro que quando eu citei aqui, parte de alguns torcedores que estavam no chat, né, até falaram que eu estava pesando muito na crítica, porque, jogar na La Bombonera não é fácil, jogar contra o Boca Juniors é fácil. Eu fiz todas essas ponderações no dia, eu fiz todas as ponderações entendendo o contexto de que jogar na La Bombonera não é algo fácil. Só que, ao mesmo tempo, você tem que saber ponderar para entender o contexto do que é o Boca Juniors, sabe? O Boca Juniors era uma equipe que não, assim, que era para ser melhor que o Fortaleza jogando em casa, isso aí eu até esperava. Mas não amassar o Fortaleza como aconteceu. Saber se portar dentro de campo para jogos, sabe, seja um jogo menos valioso como esse de hoje, como um jogo de tamanha relevância como foi naquele jogo lá da La Bombonera, você precisa saber lidar com situações. E o Fortaleza, às vezes, eu até usei esse termo naquele dia, passageiro, simplesmente passageiro. Há momentos dos jogos onde o Fortaleza está próximo de tomar uma goleada. Eu citei aqui no último jogo, que eu até tinha destacado que o Fortaleza tinha jogado mal, foi contra o Juventude, por exemplo. Fortaleza terminou naquele 2-0 no primeiro tempo, assim, contexto de futebol. Porque se você olha tudo que acontece no primeiro tempo, o massacre do Juventude, João Ricardo aparecendo, aí sai o primeiro gol, o segundo ali questão de intervalo de 2 minutos, quando o jogo já é acabado no primeiro tempo. E o jogo muda. Então, o jogo de hoje, ele tem até uma certa semelhança. O jogo começou bem, mais ou menos, nada acontecia. Fortaleza consegue abrir o placar, né, numa jogada de bola parada, ali que o Cardona faz o gol de cabeça, aliás, o primeiro gol dele. Não deu nem um minuto, eu nem consegui comentar na rádio, já teve o pênalti, e aí o Lucero, vivendo uma péssima fase, né, 3 meses já sem balançar as redes, perde ali uma chance de colocar um 2-0, e por mais que, eu cheguei até a falar isso na rádio, por mais que eu pudesse ter uma tendência a dizer o Fortaleza matou o jogo, eu tenho dúvidas, porque, como eu citei também aqui no domingo, no jogo do Maranhão, da Copa do Nordeste, que o Fortaleza tinha ali, sabe, tudo encaminhado. Se não me engano, foi o jogo não sei, acho que foi da penúltima rodada, ou foi da última rodada. Foi a última. Foi da última rodada, exatamente. Era um jogo onde o Fortaleza fez questão, assim, tipo assim, nem a vantagem do mando eu vou ter pro próximo jogo. Só que aí o grupo todo era horroroso, com o Náutico e todo mundo tropeçando, né? Era um grupo
um grupo muito mais forte do que o outro, e o O Fortaleza Náutico perdeu a América Natal e ainda assim, aí passou. o Fortaleza acabou sendo mandante. Isso, exato. E aí ganha do Altos, do Piauí, depois vai decidir contra o Sport Fora. Então, assim, o Fortaleza, essa faceta do Fortaleza, a gente tem que dizer dessa maneira. O Fortaleza de 2024 é uma equipe que não tem poder de reação para alguns contextos. Quando digo isso dentro de campo, né? Não digo isso ao longo do campeonato, porque Fortaleza conseguiu se sobrepor em alguns momentos da temporada. Mas durante o jogo, quando você vê um jogo horrível do Fortaleza, é daqueles jogos pavorosos, assim. São jogos onde o Fortaleza realmente fica à mercê de um adversário, ou perdendo chances, como foi no jogo do domingo, né? Teve uma chance com o Wagner Leonardo, teve uma chance com o Edu, poderia ter aberto o placar. O primeiro tempo não seria exagero falar que o Vitória merecia até um placar melhor, como no jogo de hoje, antes mesmo de tomar o segundo gol, assim, estava muito nítido que o Atlético Goianiense era muito superior, era muito superior. Foi tamanha dominância que houve um momento da rádio que eu cheguei a falar assim, olha, o Fortaleza tem que agradecer por estar 1-1. E tem que agradecer porque o Inter está perdendo o jogo, o que gera para ele, no jogo do próximo domingo, naquele contexto, podendo até empatar em casa para garantir a quarta colocação, garantir o G4. Aí, além dele tomar o segundo, tomou o terceiro e poderia ter tomado mais, e chega para a última rodada diante do Internacional, tendo que vencer para ganhar a quarta colocação. É um duelo direto, né? Porque nem São Paulo se aproxima, nem Flamengo também pode ser mais alcançado. Então, um confronto direto entre Fortaleza e Inter. O Inter jogando pelo empate para garantir a quarta colocação e o Fortaleza ainda tentando manter a invencibilidade dentro de casa. Mas, e aí, pelo que eu já acompanhei aqui nas minhas bolhas de torcedores do Fortaleza, muito torcedor irritado pela essa postura de como um time, nesse momento, até mancha, claro, não desfaz toda a campanha muito bem feita do Fortaleza nessa Série A. Mas da maneira como se termina também, é muito importante você você ter o cuidado de não trazer um sentimento negativo, porque o que dá para notar é que parte da torcida está desanimada nesse contexto, sabe assim, queria estar muito mais motivada de domingo, sabe, até porque já tem 42 mil aí de expectativa de público para o jogo do domingo, mas um torcedor mais vibrante, sabe, mais animado, nesse momento não. 2 jogos fora de casa, sabe, tendo tomado tantas finalizações, tendo jogado tão mal como jogou hoje, assim, vários jogadores, e aí até um ponto que você destaca, Fábio, que você colocou ali o seu primeiro comentário, que um time mais próximo de uma equipe titular, eu até trabalho com um setorista do Fortaleza, que ele até frisou isso no começo da transmissão. Ah, não, se ele tivesse entrado com esse time no jogo contra o Vitória, talvez o Fortaleza tivesse vencido. E eu até discordei na hora, eu falei assim, o problema do jogo contra o Vitória não foi peças, não. Foi postura, de como você coíbe um adversário que está melhor do que você. Então, assim, durante os 180 minutos, eu vou pegar os 180 minutos contra a Vitória e contra a equipe do Atlético Goianiense, simplesmente o Fortaleza não passava um minuto com a bola, assim, não sabia gastar tempo, não tinha jogada criativa, não tinha triangulação, era sempre uma bola longa de maneira afobada. A defesa era, assim, uma peneira, e aí até mesmo se criticou muito o Tite, né, no jogo passado. Vem o Cardona, e olha que a gente está falando da melhor dupla de zaga do jogo aéreo, que é Cardona juntamente com o Kusevich. Assim, um festival de lambança, quantidade de vezes de jogador do Atlético Goianiense dentro da área para finalizar. Teve uma jogada do primeiro tempo que o jogador do Atlético Goianiense só não fez o gol da virada porque um outro jogador o atrapalhou. Acho que foi até o Derek mesmo que tinha feito o gol do empate. Ia chegar de frente, assim, limpo, para bater e fazer o gol da virada, e o próprio jogador do time tirou uma possibilidade. Então, assim, desastroso. Dá para usar essa palavra. Foi um vexame do Fortaleza. Terminar, estragar essa campanha, sabe, com atuações como essa, né, que aí vai ser lembrado, tipo assim, a maior campanha de uma equipe nordestina, mas tendo atuações... Tem uma chance, se ganhar do Inter, termina no G4. O Inter vai jogar pelo empate. O Inter vai jogar pelo empate. Mas se ganhar, termina no G4. Ou seja, repetiria a melhor colocação e teria a maior campanha. Então dá para... Eu concordo com o que você está falando, Minhoca, mas a tabela ainda deu essa chance, como o Internacional perdeu do Botafogo, para que o Fortaleza termine... Não termine com esse A de fim de feira.
Não, mas como eu estava dizendo, um empate que até seria considerado assim um resultado, um aspecto meio negativo, pô, não ganhou do Atlético Goianiense e tudo mais, o daria a chance de jogar pelo empate pelo Internacional, porque o Inter perdeu o jogo. Então, assim, tudo que o Fortaleza podia ter até de um sentimento mais positivo para terminar essa Série A, fazendo a festa, vai ter atrações musicais, e sim, enfim, tudo que o Fortaleza pensou para domingo fica um pouco comprometido, fica aquela coisa, sabe, desinteressante, e até vi alguns, eu não sei nem como é que vai ser a proporção disso, porque já tem, se não me engano, 23 mil check-ins, né? E o torcedor pode fazer o check-out, assim, tipo, ó, quer saber, eu não vou pro jogo. E o cara tirar lá, dizendo que não vai mais pro jogo. Eu não sei o quanto essas duas atuações fora de casa, isso vai, sinceramente, a pessoa achar que vale a pena ir para o jogo. Porque eu até acho que antes disso, o cara iria de toda forma. Não, pô, estamos ali, já estamos na fase de grupos da Libertadores. Mas essas duas atuações, a sensação que dá é... E aí eu estou pegando aqui um exemplo específico. Para que esse torcedor que estava muito motivado, olhando essas duas atuações fora de casa, vai se sentir de fato motivado, tendo como resposta nesse exato momento, talvez um clube desinteressado, sabe? Porque vai pegar um Inter que vem jogando até mais do que ele, né? O Inter hoje, por exemplo, contra o Botafogo, eu não vi, só vi algumas estatísticas e tal, assim, massacrou o Botafogo, né? O Botafogo basicamente foi uma finalização, um gol, e segurou o Inter ali o máximo que pôde. Então, esse tipo de jogo final, o Fortaleza vai ter que, sabe, fazer o que não tem entregado nos últimos jogos, né? Já são 4 partidas sem ganhar. Eu acho que, de fato, esse nível de atuação do Fortaleza ficou como se fosse também uma marca desse ano de 2024, né? Como a gente sempre cita, o jogo do Cuiabá, aquele jogo... E assim, o Cuiabá, quando a gente for falar também no futuro, naquela temporada onde o Fortaleza teve a melhor campanha do Nordeste, tomou de 5 do Cuiabá e tomou 3-1 do Atlético Goianiense barato ainda, entendeu? Então é uma campanha que fica com essas manchas, sabe? Vai ficar com essas manchas que, obviamente, não apaga a grande campanha, mas que eu acho que foi um descuido. Eu acho que a palavra é essa, que até... E aí, para terminar essa minha primeira explanação, eu vejo que o Fortaleza foi descuidado em certos momentos da temporada. Muito descuidado. Se a gente olha os contextos onde o Fortaleza acabou passando nessa temporada, o Fortaleza eu acho que fez um bom ano, só que com descuidos, e dá para ver que alguns torcedores até, por conta disso, até exageram na crítica, achando que foi uma péssima temporada, o que eu discordo completamente. Eu acho que o Fortaleza foi muito descuidado com o Campeonato Estadual, tendo o melhor time, tendo uma situação, até claro que clássico, e já vimos várias vezes aqui o menos favorito entre os dois superar, quando um estava numa divisão mais acima e o outro mais abaixo, mas da maneira como o Fortaleza estava naquele começo do ano, quase deixar, praticamente perder a possibilidade do hexacampeonato, no momento em que ele tinha um bom time para conseguir esse hexacampeonato, a própria Copa do Nordeste, da maneira como foi, que foi bem mais ali o CRB a ponto de conseguir a virada até mesmo no tempo normal, e aí ganhar nos pênaltis ali. Claro, isso não tira o mérito do título, mas da maneira como foi, assim, se torna também aquela coisa do manchas aqui nessa campanha, principalmente pelo que aconteceu na fase de grupos. A Copa do Brasil, que não conseguiu fazer um resultado contra um Vasco, tinha que recém-demitido o Ramon Dias, né, o treinador hoje que está no Corinthians, não aproveitou ali de abrir uma vantagem no jogo dentro de casa, um 0-0, onde a equipe não conseguiu prevalecer, até mesmo contra o Vasco lá, conseguiu mostrar uma reação, mas tomando um gol, indo para os pênaltis e caindo nas penalidades. Na Copa Sul-Americana, conseguiu fazer um trabalho na fase de grupos muito bom, principalmente tendo pelo grupo que pegou, mas ao enfrentar o Corinthians ali, uma atuação desastrosa dentro de casa, né? Assim, foi aquele placar barato que aconteceu também com Fortaleza. E essa Série A, né, que poderia ser, digamos assim, a situação que mais ameniza o que o Fortaleza teve desses momentos de, enfim, de arranhões, né, de tragédias que acabaram acontecendo, terminar dessa maneira. Então, eu acho que o Fortaleza precisa muito no domingo dar uma resposta. Todos que fazem hoje internamente Fortaleza. O torcedor, ele quer abraçar nesse momento. Só que nesse momento é como se a outra pessoa do outro lado não está apta para receber esse abraço. Na verdade, ela quer já ir embora, já quer se distanciar. Então, eu acho que realmente foi bem vexatório o que o Fortaleza proporcionou nesses 2 últimos jogos fora de casa.
E vocês sabem quantas vezes o Atlético Goianiense conseguiu fazer mais do que 2 gols nessa edição do Campeonato Brasileiro, Thiago Minhoca? Talvez só hoje, não? Só hoje, exatamente. Só hoje, e talvez não tivesse, não sei se deveria ter feito não, viu? Porque aquele terceiro gol ali... o jogador estava na frente. Não, mas assim, eu acho que até merecia, Cássio, porque... Não, mas eu digo assim, porque eu já vi muito gol anulado. Sim, eu acho que deveria ter sido anulado. Por muito menos. Por muito... enfim. Eu acho que o jogador Atlético Goianiense atrapalha. Sim, o goleiro pula na bola, mas... O João Ricardo, ao levantar, ele já faz o gesto, né? Tava na minha frente que atrapalhou. Eu acho que tava, assim. Mas enfim. Não entendi, não. O VAR, eu tô torcendo muito para... Embora esse seja meu subjetivo, né? Tenha um pouco de subjetividade, mas independentemente disso, eu tô torcendo muito para chegar logo o VAR semi-automático, além de impedimento do Brasileirão. Primeiro que a CBF tem dinheiro para isso e porque... esse não seria o caso, porque está muito claro que o cara estava na frente. Esse de hoje era só interpretação se o cara não estava atrapalhando. Mas de forma geral, tem que chegar logo os caras marcando aquele pontinho azul, um pouquinho mais para manga, para cá, para lá, na ponta do dedo depois, assim, não tá dando não, meu irmão, tá muito ruim. Até porque, em vez de fazer os caras aprenderem a ficar mexendo no mouse, bota os caras para estudar mesmo a regra e de repente, no lance começo de hoje, interpretar melhor, assim, porque foi... É difícil de entender a justificativa. Ontem no Corinthians de Bahia, assim, fizeram a marcação da linha do Lúcio totalmente errada, assim, mas muito errada. Mas eu acho que ele estava à frente. Eu acho que ele estava impedido, mas a distância que deram, assim, parecia que ele estava um corpo inteiro na frente. E eu acho que cometeram um erro bem, bem grave, assim, até quando você olha, é aquela interseção, né? Aquele ponto central onde eles vão colocar. Aí colocou de uma maneira distanciada, beleza. Na perspectiva, ainda pega o braço dele, mas você bota alinhado. É só olhar onde eles marcaram a linha do jogador do Corinthians, do defensor pro Lúcio, assim. Então... A Conmebol usou o semi-automático na final da Libertadores. Já. Exato. E é outra coisa, porra, assim. Embora esse lance ainda vale a mesma coisa, Cássio. Não, esse caberia interpretação. Mas em vez de botar um cara para aprender a mexer no mouse, diz, meu irmão, pega esse livro aqui, vai estudar a regra, o cara vai se preparar de outra forma e tal. É isso. E sobre essa postura, Cássio, do Fortaleza nos últimos jogos, faltou a equipe, sei lá, ter uma ambição ali, tudo bem que o título não dava mais, mas para o Fortaleza ser vice-campeão, terceiro colocado, G4, é algo relevante, né? Não deveria por si só ser uma motivação, porque parece que quando o time confirmou a vaga direta na Libertadores, ao mesmo tempo não teve mais chances de brigar com o Botafogo pelo título, parece que o time largou, assim. E poderia ter... Ele perde a chance depois de perder do Vitória, né? Assim, ali naquele momento ainda tinha uma chance. Aí ele perde aquela chance ali. Ele já entrou em campo com Vitória confirmado na fase de grupos, mas assim, ele tinha, ainda que ínfima, teria acabado hoje a chance, né? Mas com essa vitória do Botafogo. Já contra o Vitória já não tinha mais chance, não. Perdeu quando? Eu acho que foi quando o Fortaleza tinha empatado com o Flamengo. Aí eu acho que tinha acabado, se não me engano. Os dois perderam a chance de ser campeão no Castelão. Não, é isso mesmo. Os dois terminaram. Inclusive, a pauta do jogo foi exatamente aquilo. No jogo do Vitória, eu acho que o Fortaleza jogou mal contra o Vitória. Hoje eu acho que foi fim de feira. É muito diferente. Eu acho que. Porque, primeiro, não dá para dizer que simplesmente... Foi até a coisa que eu tinha apontado na última live, a do Barradão, sobre Vitória e Fortaleza, porque o Vitória tá jogando bola o suficiente para se impor, para vencer o jogo. Tipo, aquele jogo não acontece porque o Fortaleza jogou mal. Assim, por quantas vezes a gente já teve nesse papel e não gostava de ter esse papel? Pô, só ganha porque o outro jogou mal. Assim, nem sempre... Assim, não foi o caso de Vitória e Fortaleza. O Vitória se impôs contra vários outros times do Barradão nesse retorno. Então, assim, na verdade, é um time que faz um retorno melhor que o Fortaleza. Então, eu acho que domingo foi um time em casa, numa fase melhor, que venceu, mais interessado, estava mais interessado, mas também estava jogando melhor. Contra o Fortaleza, que errou saída de bola, tipo, aquela saída de bola, o cara não...
errou, é falha individual, acontece, é de jogo. Tipo, a falha foi de João Ricardo, o cara vai dizer, João Ricardo, inclusive, começou até a votação. Vou até dizer aqui, vou colocar João Ricardo para mim, melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Assim, vou logo dizer, tem João e tal, mas assim, porque assim, eu acho que o Fortaleza tem que ter uma indicação, eu acho que pela campanha que fez, eu recebi até o e-mail, não fiz a votação, mas vou votar, só estou dizendo aqui, para mim o melhor goleiro do campeonato é João Ricardo. Porque a defesa do Fortaleza não é a melhor do campeonato. A do Botafogo por exemplo. Tem John, mas a defesa do Botafogo, com Bastos e com Barbosa, assim, os caras estão no nível assim que faz o campeonato do Botafogo ser excepcional. Então, ainda que a defesa do Fortaleza tenha ido muito bem em vários jogos, mas em muitos jogos o Ricardo simplesmente se cansou, chegou cansado de salvar o Fortaleza. Então, não é a falha do Barradão que vai dizer, o cara não merece. Porra, são 38 rodadas, pô. Falhou ali, acontece. Mas só dizer assim, na minha seleção do campeonato vai ser esse voto. Não sei se vai ser suficiente, não, mas vai ser o meu voto. Então, ali eu acho que o Vitória foi superior ao Fortaleza. Já nesse jogo, contra o Atlético Goianiense, é diferente, pô. Você está jogando contra um time franco atirador, um time que era o lanterna do campeonato, deixou de ser lanterna por causa do resultado de hoje, mas na hora que começa a partida, o Atlético Goianiense ainda era o lanterna da Série A. Como o Fábio trouxe, não tinha feito 3 gols em jogo algum do campeonato. O Fortaleza faz 1-0 ainda abre o placar, mas o jogo foi modorrento e, assim, não tem muita desculpa não, velho. A cara de Vojvoda no final da partida, assim, tá meio atônito ali, meio... qual é a palavra aqui? Frustrado. Assim, porque... Assim, como eu acho que isso não sei se pode dizer que tem nada a ver, pelo menos é o que pareceu, tá? Não tô dizendo que ele tava não, mas assim, pareceu tá frustrado. Porque isso que Minhoca fala do que fez o papel do Fortaleza, é óbvio que o jogador e sobretudo o treinador tem consciência disso. Então assim, o cara não vai fazer porra, que merda, o campeonato acabou, mas ainda tem lá Goiânia e tal. Não, pô, o cara não vai fazer um papelão desse, não. Esse papelão acaba acontecendo por outros fatores, como um desinteresse geral, talvez seja natural quando acabam os objetivos do campeonato, quando você perde a chance de buscar esses objetivos, mas não dá para ser nessa escala. É por isso que eu estou tentando mensurar. Contra o Vitória, o cara aceita, pô. Você está perdendo de um time que está jogando o jogo da sua permanência na primeira divisão. Um time que está fazendo o retorno, sendo o 6º melhor do retorno. Agora está o 7º, mas ali era o 6º melhor do retorno. É diferente ali. Ali você pode sucumbir. Mas nesse jogo de hoje, não. Nesse jogo de hoje, um pouquinho de concentração, é o que o Mel falou, no mínimo era um empate, e esse empate já teria o empate contra o Internacional para a G4, porque apesar da derrota para o Vitória, apesar da derrota para o Atlético Goianiense, Fortaleza encerrará o seu jogo em casa contra o Internacional, que também vem de 2 derrotas, mas em outro aspecto, perdeu do Flamengo, estava 3-0 no Maracanã e fez os 2 gols, tentou buscar o empate, e perdeu do Botafogo, pressionando o Botafogo o jogo inteiro. Então, assim, enquanto o Fortaleza perde 2 jogos dessa forma, o Internacional perde, depois de 16 jogos invicto, perde 2 jogos, mas o jogo será no Castelão. Se não tiver tanto check-out quanto a desistência, quanto o Minhoca falou, eu acho que é um jogo que, se o Fortaleza vencer, ele termina no G4 e ele voltaria a fazer uma campanha no nível muito difícil, pô. Porque assim como aquele 4º lugar, que foi alcançado na última rodada, o 4º lugar de 21, ele acontece quando o Corinthians estava 4º lugar, o resultado não veio do Corinthians, o Fortaleza vence o Bahia e passa, o Fortaleza vira 4º lugar ali, acho que e pega a 4ª colocação na última rodada. Dessa vez agora seria o contrário, não seria pegar o 4º lugar. Ainda que tenha, tecnicamente seria, porque ele está em 5º, ele subiria para o 4º lugar, mas nesse momento, não ficar em 4º lugar seria perder algo que estava tão ao alcance. O time passou 18 rodadas no G4. Pô. Assim, passou aquele foi subindo, puf, entrou ali. Esse passou, chegou a ser líder até no retorno, né? E passou muitas rodadas no G4. Então, acho que seria um sentimento de perda não terminar no G4. Mas acho que, apesar disso tudo, que apesar dessas 2 atuações muito fracas, mas a chance de ser 4º colocado aparece, e eu acho que pesa muito, porque esse 4º lugar, primeiro, valeria muita grana, mas independente, seria a colocação que já teve, mas o ponto seria o seguinte, seria no campeonato dos mais difíceis do mundo,
Quem disse sou eu, não. São a IFFHS, outros órgãos que apontam isso. Seria um campeonato onde o time ficaria só atrás do campeão da Libertadores e dos 2 clubes de maior orçamento do Brasil. Pronto. Esses seriam os 3 times que ficariam na frente do Fortaleza. Vê se o Fortaleza for 4º lugar. Se não é uma campanha memorável. Eu acho que deveria, sim. Detalhe, eu acho que hoje é quarta-feira. Essa derrota vai remoer, porque foi uma derrota realmente assim... inadmissível. Sim, inadmissível. Mas quinta, sexta, sábado, domingo de tarde, domingo é dia de futebol, é despedida tantas torcidas se despediram dos seus times, por que a do Fortaleza, com o time na Libertadores, não vai se despedir? Eu acho que vai ter um Castelão cheio, de cheio para lotado. Eu acho que até domingo se vira essa chave para isso. Eu acho que eu não consigo imaginar um Castelão vazio, e vai ter um jogo que isso pode ser, inclusive, algo que pode estimular o time a fazer um papel melhor. E se fizer esse papel melhor, bater o Internacional, repito, vai terminar um campeonato de 38 rodadas só atrás do campeão da Libertadores, que não é o campeão da Libertadores, que venceu a Libertadores há 6 meses, não, tá? É que venceu há uma semana. E atrás do Flamengo, do bilionário Flamengo e do bilionário Palmeiras. Eu ia até citar que eu acho que o trabalho que o Fortaleza internamente vai ter que convencer esse torcedor a apoiar mesmo, né, no domingo, porque, como o Cássio falou, hoje o sentimento, né, e amanhã acredito que ainda vai ter um sentimento negativo, uma carga. Eu já vi alguns comentários que manda todo mundo embora, esses comentários mais exagerados, né? Mas o Fortaleza, além de ter que trabalhar isso até o jogo do domingo, eu acho que vai ter que ter o resultado realmente no domingo. Porque, se empatar, mantém a invencibilidade dentro de casa. Só que eu acho que aí é diferente de, por exemplo, Fortaleza teve até quando enfrentou o Atlético Mineiro em 2021, aliás, naquela campanha que foi 4º lugar, tô pegando a Copa do Brasil, na semifinal. Fortaleza tomou uma goleada do Atlético Mineiro no jogo de ida. Já sabia que, né, dificilmente ia chegar na final, perdeu o jogo da volta e foi um jogo onde o torcedor aplaudiu o time, assim, sabe? Porque sabia que, enfim, entregou, foi para cima, acabou perdendo e tudo mais. Então, eu acho que esse jogo do domingo, ele é um jogo onde eu acho que o torcedor volta a aplaudir e volta a festejar a campanha que o Fortaleza faz com um resultado positivo. Por isso que eu acho que tem que ser trabalhado ao longo da semana, não só o efeito do apoio, né, para tentar o apoio do torcedor, que nesse momento está bem com o pé atrás, e, ao mesmo tempo, dentro de campo. Porque se o Fortaleza não conseguir esse objetivo, eu não sei se vai ter o nível... Porque, assim, o Fortaleza ele já planejou a festa, assim, sabe? Aquela coisa, separou tudo, vai ter fogos e não sei o quê. Só que se ele não ganha o jogo domingo, essa festa vai ficar bem com cara de festa realmente que você nunca não queria estar participando, né? Eu quero ir embora logo para casa. Então, assim, eu acho que o Fortaleza meio que se obriga a terminar esse último jogo com uma vitória nesse momento. Eu não acho que outro resultado, até porque por mais que empate e mantenha a invencibilidade, não acho que esse sentimento vai de fato fazer o torcedor, sabe, terminar o jogo festejando. Ele quer, eu acho que a partir de agora o Fortaleza meio que se obriga a ganhar do Inter para ter esse 4º lugar e aí sim o torcedor fazer sua festa. Muito bem. O Flériston, ele lembra aqui que tomou 3 gols do pior ataque da competição. Também é verdade aí. Realmente o Fortaleza... E assim, eu acho que também se não ganhar do Inter, querendo ou não, apesar da campanha e tal, também já traz um pezinho desnecessário até para a próxima temporada, né? Porque quando começa, se começa mal a próxima temporada, já vão lembrar do final 10. Também um jogo difícil, um jogo bem difícil. O jogo é difícil e tem um ponto. É que a gente fala aqui, e Fábio mesmo trouxe. Se os caras se importam e tal, o Internacional precisa vencer o jogo. A gente até falou, se for empate, o Internacional termina em 4º. Mas para ganhar o retorno, precisa vencer. Porque se ele tá empatado, Internacional e Palmeiras no retorno tem 37 a 37. Palmeiras vai pegar o Fluminense em casa. Não sei se o Internacional faz questão do troféu João Saldanha. Eu adoraria ganhar esse troféu. Mas assim, não sei se os caras lá fazem questão. Mas enfim, para não depender do resultado entre Palmeiras e Fluminense, o Inter precisa vencer o Fortaleza. Então acho que tem sim, talvez tenha algum interesse de ser o melhor time do retorno. E tentando ver as nuances do Internacional para esse jogo,
Pô, imagina o time que passou pela tragédia que passou, os gaúchos passa a tragédia no Rio Grande do Sul, tendo que jogar jogos fora de casa e de repente terminar o campeonato dessa forma. Então, eu acho que até isso talvez tenha interesse. Eu não consigo, por isso que eu estou dizendo, eu acho que não vem um Inter desinteressado, não, tá? Tem um Inter com algumas metas, assim, de ter ser o melhor time do retorno, de terminar pelo menos no G4 e de celebrar uma recuperação incrível no ano de muita dificuldade, né? Que até foi dito na transmissão hoje, na transmissão da Globo. O orçamento do clube ele estimava superávit, ou seja, ter mais receitas do que despesas. Só que com aquele tempo que ficou sem o Beira-Rio, tendo que jogar fora, e o dinheiro investido para reformar o Beira-Rio, para voltar a jogar no estádio, enfim, por causa das enchentes, vai ser um déficit, ou seja, mais despesas do que receitas, de talvez na casa de 90 milhões. Viu? Irmão, a gente vai dizer que esse time não quer pegar o dinheirinho do quarto lugar. Porra, assim, não, certamente. Com certeza isso vai estar dentro de campo, até porque é o confronto direto, né? Exatamente, é um confronto direto. Eu não consigo achar que ninguém vai estar fingindo que não é um confronto direto. Isso, exato. Eu até acho que, assim, o que não tiver que terminar em quinto vai dizer assim, não, a gente já cumpriu o nosso papel, aquela coisa. Mas eu acho que isso Fortaleza... é o pós-jogo, isso é verdade, o pós-jogo. Aconteça o que aconteceu, não cumpriu o papel e tal. Só que eu acho que o Fortaleza, ele tem que entrar pilhado, assim, pilhado no sentido, tipo assim, de querer ganhar mesmo, assim, como se fosse, de fato, um jogo para garantir uma vaga na fase de grupos, ou uma vaga na Libertadores, ou para ser campeão brasileiro, sabe assim? Obviamente não é, mas, sabe, não deixar desperdiçar um jogo como esse por um sentimento onde o torcedor, nesse momento, não é que o torcedor está sendo ingrato ou não reconhecendo o que o Fortaleza fez, mas não dá para o torcedor ser altamente frio nesse momento de entender, a campanha é boa, quinto lugar tá tudo bem, sabe? Já atingimos nossa meta e vir de duas atuações como essa e ter um jogo dentro de casa contra um adversário que você pode ser o quarto colocado e simplesmente, fizemos o que tínhamos que fazer. Eu acho que nesse momento, o grupo, o elenco, né, comissão, a diretoria do Fortaleza, eu acho que agora meio que tem que se comprometer com uma vitória. Assim, claro que você não pode dar essa garantia, mas assim, lutar, sabe, assim, de mostrar interesse, de pressionar o Inter, de fazer o que o Flamengo fez contra o Inter no final de semana, onde foi o Flamengo no primeiro tempo avassalador, fez 3-0 e depois tomou 2 gols. Mas não dá para o Fortaleza jogar no modo amistoso, né? Aí realmente o torcedor... Aí já espere. Se o Fortaleza entrar com a postura no modo amistoso, vou descer aqui para 35 mil. 35 mil pessoas no estádio vão estar vaiando, vão dizer que time sem vergonha e tal. Então, assim, eu acho que internamente o Fortaleza tem que entender que domingo a torcida pode estar terminando a temporada, essa Série A da maneira como o Fortaleza fez, com o torcedor vaiando, entendeu? Então é muito importante o Fortaleza internamente entender o contexto de um torcedor chateado nesse momento e com uma certa razão, né? Não dá para uma equipe tomar... Não, eu não falo nem pelos gols que você citou, Fábio, pelo comentário que o rapaz fez. Não é tomar 3 gols do Atlético Goianiense. É tomar pelo menos assim, umas 5, 6 chances claras de gol. Foram 26 finalizações do Atlético. É isso. Assim, o Fortaleza não teve um jogador expulso, pô. Fortaleza, assim, não é que o Fortaleza estava pegando o Internacional no Beira-Rio, sabe? O Fortaleza estava, assim, foi um amasso, sabe? Do Lanterna, que agora não é mais Lanterna, e pareceu que o Fortaleza, assim, o jogo do Cuiabá, né? Teve 2 expulsos no primeiro tempo. Ali foi... Ainda tinha justificativa para você dizer que, não, beleza, né? Tomou uma saraivada, mas estava com um jogador a menos. Hoje, sinceramente, foi inexplicável o que o Fortaleza fez. Inclusive, essa atuação do Atlético Goianiense preocupa o Bahia, né? Que pega esse dragão aí na... Pô, eu fui dizer isso do Bahia, Fábio. Aí a turma do Bahia foi... Eu fiquei até quase constrangido. Porque eu disse... Eu tuitei o seguinte: o Bahia ficou a uma vitória de voltar à Libertadores depois de décadas. No caso, 36 anos, né? Quase 4 décadas. Precisa ganhar do rebaixado Atlético Goianiense em casa. É óbvio que a situação é muito favorável, mas vale a atenção sobre o adversário, que foi chato, contra o Vasco, contra o Fortaleza. Aí, nos comentários dessa tuitada, aí o cara, somos todos juventude, essa é a esperança. Confio mais no Juventude.
Aí outro, Cássio, quem torce pro Bahia sabe, domingo é foco no Juventude. Porque se o jogo é Juventude e Cruzeiro, e Juventude vai jogar para ir para a Sul-Americana. O Cruzeiro precisa vencer. Se for empate, se o Cruzeiro não ganhar o jogo, o Bahia já está na Libertadores. Não, tem uma outra possibilidade, que é se o Bahia perder e o Vasco ganhar, né? O Vasco também... Não, mas aí tem... o saldo está muito distante, né? Tirar 10 gols de saldo. É verdade. Então mesmo perdendo... Não, né? na prática é só o Cruzeiro, porque se o Cruzeiro empatar e o Bahia perder, eles ficariam com 50 pontos, mas o Bahia teria uma vitória a mais. Ficaria 14-13. O Cruzeiro só passa o Bahia se for na pontuação. Verdade, então, a torcida do Bahia está mais confiante que o Juventude não perca. Mas o pior que é isso mesmo, porque, sendo até justo que você estava citando aí, não foi só Vasco e Fortaleza, né? Por exemplo, eles perderam para o Palmeiras de 1-0, mas também pressionando o Palmeiras ali a ponto de quase empatar. E do Vasco foi empate, mas na verdade o Atlético estava ganhando de São Januário até os 48 do segundo tempo. Que aí é a dica que eu dou. Isso o torcedor deve ficar muito puto, né? Porra, esse cara só joga agora. Só começa a jogar quando não vale nada. O Bahia, eu acho que muita gente começou a enfrentar Cuiabá e Atlético Goianiense no modo, não, vai vir fácil. E aí, meu amigo, quando foi acordar para o jogo, tava lá o Atlético Mineiro, por exemplo, que eu acho que rapaz, se o Atlético Mineiro ficar sem a Sula também, eu vou te falar, viu? Aí é um desastre completo, né? Perdeu o Milito, né? O Milito foi demitido. Porra, olha, rebaixado não vai não, mas ficar sem a Sula, deixa eu ver quem vai pegar quem, meu Deus, na última rodada. O Atlético Paranaense. Confronto direto. Mas é em casa, mas sem público, né? Não é com público não. Sem público. Sem público, e se o Atlético Paranaense ganhar amanhã, ele tem a obrigação de vencer a partida. Entendeu? Isso para ir para a Sul-Americana, né? Para a Sul-Americana. É isso que eu estou dizendo. Porque se o Fluminense ganhar, o Fluminense vai a 43. Ou seja, o Fluminense também seria um time para passar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, se empatar na última rodada, ele pode ser ultrapassado. Primeiro, que se ele empatar na última rodada, ele continua atrás do Juventude. Mas eu acho que a equação do Fluminense aí, o Fluminense ganhando e escapando amanhã, aí praticamente o Fluminense, tipo assim, beleza, já nos livramos. Não sei se vai ter muita motivação. Até a Sula, né? O calendário internacional. Eu acho que domingo vai ser interessante. O Fluminense não quer o Botafogo campeão brasileiro, o São Paulo não quer o Palmeiras campeão brasileiro. Para mim, o Botafogo já é muito campeão. São Paulo, cara, São Paulo é o único tricampeão seguido, né? De maneira seguida. Aí ele vai ganhar para o rival. E agora vai dar isso para o Palmeiras? Nunca. É muito difícil. A última vez que aconteceu algo parecido com isso, nessa curiosidade, foi na última rodada do Brasileiro 2009. Agora, com o Internacional jogando em Porto Alegre, vencendo, e precisava que o Grêmio não perdesse do Flamengo no Maracanã, com quase 90 mil no Maracanã. Só que o Grêmio fez 1-0 naquele jogo. O Grêmio abriu o placar. Um dos gols foi do Ronaldo Angelini, aliás. Durante um bom tempo, tá? Que era suficiente. Aí saiu o gol de Ronaldo Angelini. O gol do título foi do Ronaldo Angelini, que aliás... Ronaldo Angelini. Então, assim, eu não acredito... Não, também acho que não. Botafogo aí vai... Ou seja, o Fluminense encerra com 45 pontos. Eu acho que o Fluminense deveria... Já que o São Paulo vai fazer, o Fluminense deveria tentar ganhar do Palmeiras, então, velho. Pelo menos pega uma Sula, né? Pega a Sula, pô. Vai deixar... Isso, o Fluminense é chato. Tu prefere o Botafogo campeão ou ficar sem Sula? Nesse caso é melhor ir pra Sula, porque o Botafogo, inclusive, segundo Tristão Garcia do Infobol, o Botafogo tem 88% de chance de ser campeão. Eu tô achando se o Botafogo fizer a parte eu acho até que é pouco, eu acho que tem mais do que isso. Pode ser bem mais. Eu acho que tem mais do que isso. Agora, eu tava pensando, eu tava vendo o vídeo hoje de Gabriel Amaral, né? Falando sobre sorteio. Deve estar muito mais tranquilo, tá não? Tá mais relaxado. Cara, assim, mas tem que ganhar amanhã, né? Porque... Sim. Basta um empatezinho ali, já se torna um desespero. Mas... Se for empate... Não. Se for empate e o Bragantino perder... Ainda tá praticamente salvo. Aí o Criciúma tem que tirar 7 gols de saldo na última rodada. Não. Enfim. Mas se o Bragantino se ele empatar e o Bragantino perder, o Fluminense está praticamente salvo. Mas se o Bragantino empatar, já se torna ameaçador. Aí já fica chatinho. Caso, é porque eu tava pensando no cenário... Até porque é Bragantino e Criciúma no último jogo. Porque, tipo assim, ele tava dizendo que o sentimento da torcida do Fluminense, ele não tá conseguindo aproveitar o Mundial por conta
do contexto, né, atual desse ano. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu torcesse o Fluminense, eu queria só escapar, sem ter torneio internacional próximo ano, só para focar no Mundial. Porque enquanto a galera vai estar lá, Botafogo, Flamengo com Libertadores jogando todo meio de semana, eu não vou ter jogo, vou estar preparando ali, quando chegar ali em junho, foco total, pô, no Mundial. Eu acho que... O sorteio, inclusive, é nessa quinta-feira, né? Exatamente. Bom, muito bem. Vamos para o campinho? Bora. Thiago Minhoca. Acho Olha, que teremos hoje é samba sangue. de uma nota só, né? Com exceção do João Ricardo, como sempre, né? Já diria Fafá de Belém, vermelhou no curral, né? É sangue hoje, porque, olha, para eu ser mais rápido, né, para também ganhar um pouco de tempo, o João Ricardo vai ficar com o bem, certo? Eu não consigo colocar hoje ninguém muito bem. O João Ricardo conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu fazer defesas de novo, assim, como o Cássio falou, assim. Eu vou achar um absurdo se o João Ricardo não foi eleito o melhor goleiro, assim. Eu sei que entra muito aí o contexto para alguns jornalistas. Eu acho que será João do Botafogo. Eu acho que grande parte da imprensa não vai lembrar que João Ricardo existe. Me surpreendeu. O nível, se você olhar... São cerca de 10 mil pessoas que voltam. E aí eu queria conversar com esses jornalistas, assim, mostrar que tem 15 jogos que o João Ricardo aqui foi fundamental para a campanha do Fortaleza. Porque foram muitas atuações boas. Veja, se for John, não é um absurdo, não, tá? Só deixando claro aqui. Mas assim, mas eu acho que o Botafogo vai ter jogadores com destaque para a seleção. Eu acho que. Tanto é que eu acho que até faria essa condição que ele tem. Ser G4, porra, alguém tem um papel nesse time. Muito. E é muito João Ricardo. É muito João Ricardo, não é pouco, não. Muito João Ricardo. Em vários jogos onde Fortaleza. Em 2021, acho que foi Pikachu o eleito. Inclusive, por exemplo, o Fortaleza teve em 2021. Isso. Mas, enfim, eu não consigo ver outro goleiro na Série A, lembrando, não é na temporada, estou olhando aqui só Série A. Um goleiro que tenha realmente conseguido fazer tantas boas atuações como o João Ricardo. E acho que o Botafogo teve uma dupla de zaga que fez com que o John também tivesse um trabalho melhor. Deixa eu tentar ver que é os outros aqui que eu consigo aliviar. Tá complicado aqui agora, viu? Cara, eu vou colocar como razoável. Meu Deus, como tá difícil aqui encontrar um jogador que foi razoável. Eu vou botar o Kusevich. Razoável. E o Cardona também pelo gol, vai. Acho que... Quer dizer, não. Deixa só razoável mesmo o Kusevich. Porque eu acho que ele conseguiu ainda travar algumas bolas. O Cardona, defensivamente, eu acho que teve problemas também. Mesmo apesar do gol, acho que eu não vou conseguir avaliar ele de maneira mais também razoável. Eu acho que o restante... Kervin... Dá para colocar um razoável também no Kervin. Acho que é pronto. São esses. Aí vem agora a parte mais... Jogou mal. E muito mal. Agora é mal, muito mal. Vamos lá. Quem jogou mal? Brits jogou mal. Laranja para ele. Teve momentos que conseguiu prevalecer, mas teve muito erro também. Errou demais o Brits. Muitos botes o Brits não conseguiu prevalecer. O Cardona também no jogo aéreo dele, que ele tem como arma até boa, muito mal. A jogada do primeiro gol, por exemplo, tudo bem, foi uma jogada bem tramada, mas muito desatento mesmo. Então pode colocar também o Cardona não jogou mal, só não vai entrar no muito mal porque fez o gol, né? Então o Cardona também mal. Vou colocar Rossetto também mal. Aliás, não, pera, não. Rossetto é muito mal. Muito mal também. Tá difícil agora. Eu acho que... Deixa eu ver, olhar para os que vieram do banco. Pode colocar muito mal no Rossetto. Muito mal no Mancuso. Mancuso foi muito mal também. Hércules eu vou colocar como mal. Eu acho que ele conseguiu até em alguns momentos chegar bem, mas também, nossa senhora, como jogou em certos momentos muito mal também. Mas vou ficar mais pro mal para ele. Acho que ele não foi da atuação. Aí da turma da frente, Martins eu vou colocar como mal.
acho que teve problemas também de ajudar o meio de campo. E o ataque todo aí, o Marinho teve ali umas bolas paradas e tal, teve uma chance no segundo tempo que ele perde, assim. Fortaleza, eu não sei, nesses 2 jogos, perdeu muito time, sabe, de fazer uma jogada mais simples. Essa do Marinho, por exemplo, é uma bola que sobra já para bater. Aí ele perde ali meio segundo para fazer a finalização. Num instante, um pouco depois, ele tenta finalizar e aí a defesa corta. Então foi muita tomada de decisão errada, de bola longa e tal. Então Marinho muito mal. Moisés também muito mal. Não conseguiu ser nada relevante durante o tempo que ele ficou em campo, assim. E Lucero, obviamente, né? Assim, não tem como perder um pênalti. Poderia ser o 2-0, bateu mal também. Aquela coisa, né? O jogador que está na pressão, porque ele sempre bate muito bem, até a batida que ele deu na penalidade é uma batida que ele não costuma fazer. E ele bateu no meio forte, né? Acho que ele só quis assim, não, vou bater forte e seja o que Deus quiser. E aí, acho que se tornou muito previsível ali, o Ronaldo acabou defendendo, então muito mal também pro Lucero. Vive péssima fase, uma pena porque o Kaiser não está à disposição também, né? O Kaiser está machucado e acho que também não vai atuar. O Lucero vai ter que jogar e acho até que difícil imaginar que ele vai desencantar contra o Inter. Hoje, com essa chance de pênalti, infelizmente não conseguiu converter. Breno entrou muito mal também, não gostei. Pikachu também entrou muito mal. Pode colocar também muito mal para eles. E o Pochettino também entrou muito mal. Segundo tempo do Fortaleza foi horroroso, horroroso. O Kevin foi o melhorzinho, assim, porque conseguiu, nos primeiros minutos, ainda ser um jogador, mas também errou em algumas jogadas e tal, mas no geral ainda conseguiu ser um jogador razoável, assim, sabe? Razoável, mas enfim. Vojvoda, quem? Felipe Jonathan. Felipe Jonathan entrou já na reta final. Eu acho que ele entrou junto com o Pochettino já na reta final, né? O Pochettino teve mais ações que ele. Eu vou colocar um sem nota para o Felipe Jonathan, que eu acho que ele pouco tocou na bola também, assim. Pode ficar sem nota aí. Pochettino também poderia ser, mas... bota um branco também no Pochettino para também não ser injusto. Porque eu acho que, apesar de participar um pouco mais, mas também não vou fazer avaliação, não. Vojvoda não tem como não ser muito mal. Às vezes, eu acho que acontece no futebol, até mesmo de bons treinadores, eles já não conseguir mais esse contato do atleta responder da maneira como ele quer. Né, a gente viu o Manchester City recentemente, ganhou hoje, né, o jogo dele, né, na Premier League. Mas está vivendo uma péssima fase lá. O próprio Ancelotti também, lá no Real Madrid, né, o Mbappé, por exemplo, lá jogando mal pra caramba. Às vezes, bons treinadores passam por dificuldade com o elenco, assim, ele cobrou muito o elenco depois da derrota para o Vitória, assim, ele realmente jogou assim, não dá para a gente repetir esse tipo de atuação. E o time no jogo seguinte faz de novo a atuação péssima, entendeu? Então, o Vojvoda, nesse momento, ele não está fazendo efeito no elenco do Fortaleza. Eu acho que ele vai tentar ao máximo fazer alguma coisa, mas nesse momento é jogar a real pro elenco, assim, não dá para o time... assim, não é a postura de como começou o jogo. Eu acho que até o Fortaleza teve uma boa postura no início. Mas é como lidar com o jogo. Se o Inter fizer um gol no Castelão, como você vai se portar durante o jogo, sabe? De como você vai ficar lidando com situações ali ao longo da partida. Até porque o Fortaleza precisa, pelo menos, tentar terminar da melhor maneira. Mas o Vojvoda, nesse exato momento, não está conseguindo tirar o melhor desse time. Então é isso, né? Muitos vermelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com o Vojvoda 8, né? E de avaliação positiva, só o João Ricardo. Não dá para ser muito diferente disso, não. Perder do então lanterna, rebaixado, de virada, perder do pênalti por 3-1, um time que nunca não tinha feito 3 gols, assim, vencido por 3 gols, assim, são muitos fatores contrários para tentar enxergar qualquer positividade. João Ricardo realmente é uma exceção, né, nessa análise aí. Medalhinha para ele, né? A única, né, Thiago Minhoca?
Ou você quer colocar a prata e a medalha de bronze para Kusevich e Kevin? Não, só para o João e Carmen. Né? Vamos guardar, porque a atuação de hoje do Fortaleza